Bom dia, meus queridos alunos. Então, vamos para mais uma aula de biologia. E, assim como eu falei lá no início do ano, que nós iríamos passar praticamente 2 bimestres estudando genética. Então, já passaram 2 bimestres e agora nós vamos estar iniciando a falar sobre evolução. Então, da agora para frente, acabou a parte genética. Vamos falar sobre evolução. Nós vamos dividir esse conteúdo em 2 ou 3 aulas, porque é um conteúdo um pouco extenso. Nesta primeira aula, nós vamos estar falando sobre as teorias evolutivas, ok? Vejam bem, então os objetivos para essa nossa aula é conhecer as teorias evolutivas. Quais teorias nós vamos estar falando? Nós vamos estar falando de Lamarckismo, Lamarck, né, teoria de Lamarck, Darwinismo, que é as teorias de Darwin, e a teoria sintética da evolução, que é o neodarwinismo, que é a teoria mais aceita atualmente, ok? Então vamos ver o que nós vamos estar vendo aqui. Nós vamos estar estudando as principais pontos estudados por cada um desses evolucionistas, desses cientistas, e o que cada um falava sobre a evolução e o que permanece ainda hoje sobre a evolução, certo? Então, veja bem, a primeira teoria que nós vamos estar falando aqui é a teoria de Lamarck, o Lamarckismo, né? Jean-Baptiste Lamarck, ou Cavaleiro de Lamarck, que viveu entre os anos de 1744 e 1829. Em 1809, o que Lamarck fez? Foi quando ele publicou seu estudo sobre a evolução. Então, a teoria de Lamarck buscava explicar como as espécies modificavam ao longo do tempo. Então, esse foi o principal ponto estudado por Lamarck aí. E aí, baseado nisso, o que Lamarck fez? Chegou a três conceitos aí. O primeiro deles é o seguinte, que todo ser vivo ele sofre uma adaptação ao meio, ou seja, qualquer alteração do meio ambiente faz com que o ser vivo tente a se adaptar àquela nova situação, àquele novo meio. Olha só o que nós temos aqui. O meio provoca mudanças dirigidas nos indivíduos, visando a adaptação. Baseado nisso, o que Lamarck fez? Ele escreveu 2 leis. A primeira lei, lei do uso e desuso. E a segunda, lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, 2 leis que são os principais pontos aqui. O uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos. Vejam bem, no primeiro caso, que é a lei do uso e desuso, por exemplo, se nós pegarmos aqui, um exemplo que ele usou foi a girafa. Imagine que no passado a girafa tivesse pescoço curto. E a alimentação foi ficando escassa, elas passaram a alimentar de árvores, de folhas de árvores. De tanto esticar o pescoço, esse pescoço foi desenvolvendo. O pescoço e as patas dianteiras foi desenvolvendo, passando essa característica aos seus descendentes, sobrando as girafas de pescoço longo. Ou seja, através do uso de um órgão ou de uma parte do corpo, fez com que essa parte do corpo desenvolvesse. Ou seja, o uso fez com que ela desenvolvesse. Por outro lado, aqueles órgãos que não são usados, eles tendem a se atrofiar. Vocês concordam com isso? Vejam bem, em partes pode até ser verdade. Imagine, por exemplo, a pessoa começa a fazer academia. Vai para a academia, a tendência é o quê? Ele fica musculoso, certo? Mas, nesse caso, o uso fez com que desenvolvesse. Caso ele pare de fazer academia e fale assim, já estou bom, pare de fazer academia, e parar de exercitar novamente, o desuso faz com que ele volte ao normal. Então, o uso faz com que desenvolva, o desuso faz com que se atrofie. Então, em parte, essa teoria é verdadeira. Ok? Mas, o que acontece? Igual ele colocou aqui, que não existe extinção de espécie. Por exemplo, isso aqui não faz com que provoque extinção, tá certo? Porque é apenas esse uso, desenvolver, é apenas uma característica que foi adquirida através de um exercício contínuo. Agora, isso aí não faz com que o outro seja eliminado. A segunda lei, que é a herança dos caracteres adquiridos, imagina o seguinte, nesse caso, diz o seguinte, que as heranças, as características que são adquiridas através do uso ou do desuso, essas características tendem a se desenvolver. Imagine, a pessoa foi para a academia, fez musculação, e de repente ele para de fazer, ele está lá, faz musculação, fica musculoso, e aí resolve ter um filho. Será que o filho dele vai nascer musculoso já?
né? Então, essa herança dos caracteres adquiridos é uma coisa que não tem nada a ver, né? Não adianta você exercitar e desenvolver uma estrutura do seu corpo e pensar que o seu filho vai nascer com isso. Isso aí foi um dos pontos falhos da herança, dessa lei da herança dos caracteres adquiridos, publicada por Lamarck. Ok? Então, veja bem, meio ambiente versus lamarquismo. O meio causa, provoca, força, exige que o ser vivo sofra uma modificação, uma variação, uma alteração para se adaptar àquela situação. Então, nisso é o que falava a questão da lei do uso e desuso, publicada por ele, né? E essa característica seria repassada aos descendentes. Então, primeiro, o uso fazia com que desenvolvesse, e essa característica seria repassada, essa seria o que falava Lamarck a respeito de evolução. De forma intencional, o uso é o desenvolvimento, o desuso, o atrofiamento, a atrofia. Okay? Darwinismo, segunda teoria. O principal ponto da teoria de Darwin é a seleção natural. Então, o que acontecia? Para Darwin, todo o ambiente, todos os indivíduos são portadores de características variadas. Então, aqui há um potencial reprodutivo alto entre os indivíduos. Os fatores ambientais se tornam limitantes e as características são selecionadas, né? Há uma seleção de características, onde os mais aptos seriam selecionados em relação ao ambiente. Imagine aqui um ambiente escuro, e aí nós temos aqui ratos, claros e escuros. Se você observar aqui, o que acontece? Nós temos aqui os claros e os escuros são praticamente quase iguais. Porém, de longe, um predador visualiza. Então, o que acontece? O predador vai lá, vai pegar quem? Quem teria maior probabilidade de ser pego pela ave, pelo predador? Os claros, né, que estão se destacando. Com isso, o que acontece? Os claros vão ser eliminados e os escuros vão sobressaindo. Do mesmo modo, se é um ambiente que fosse claro, haveria o contrário, né? Os escuros passariam a se destacar e os claros passariam a se camuflar no meio. Então, olha só, os mais aptos permanecem, os menos aptos tendem a desaparecer, ou seja, através de um processo de seleção natural sofrido pelo ambiente. O ambiente atua selecionando os indivíduos. Nesse caso, os mais aptos sobrevivem. Ok? É uma adaptação passiva, que vai acontecendo passivamente ao longo dos tempos, né? Olha só aqui, falando sobre a teoria de Darwin, para Darwin, o que ele falava? Ele falava o seguinte, que existiam girafas de pescoço curto e longo. Agora, se a alimentação ficasse escassa sobre o solo, quem tem maior probabilidade de sobreviver? A de pescoço curto ou a de pescoço longo, né? Então, essa é, no caso aqui, nesse caso, né, da teoria da seleção natural, o fator alimento é um fator limitante, porque limita para uns e que torna fazendo com que haja esse processo de seleção aí, ok? Olha só, as girafas mais altas são selecionadas pelo ambiente, conforme o que eu falei, enquanto as de pescoço curto seriam eliminadas, seriam extintas, né? O alimento é um fator limitante nesse caso, certo? Houve a extinção, né? Aí aquela pergunta que sempre a pessoa fala, se o homem evoluiu do macaco, por que ainda existem macacos? E por que não continua evoluindo até hoje, né? Essa fala, de falar que o homem evoluiu do macaco, se você buscar nos livros de biologia, você não vai encontrar em lugar nenhum falando que o homem evoluiu do macaco, né? Agora, o que você vai encontrar é o seguinte, que, olha só, não evoluímos dos macacos, compartilhamos um ancestral comum, ou seja, tanto o homem como o macaco tiveram um ancestral comum. E lá, muitos anos, milhões de anos atrás, esse ancestral se evoluiu formando dois grupos distintos. No caso, formando o homem e formando o macaco, chimpanzé, outros animais aí, primatas aí. Ok? E a nossa terceira teoria, a teoria sintética da evolução, ou chamada também de neodarwinismo, ou
teoria moderna da evolução. O que ele fez aqui nessa teoria sintética? Pegou os conceitos de Darwin, juntou a genética em si e formou o neodarwinismo, novo darwinismo, né? Daí o nome, neodarwinismo. Pegou a teoria de Darwin e evoluiu e transformou, né? Então, essa é o que diz essa nossa teoria aí. Como pontos fundamentais aqui, olha só, para que haja evolução, primeira coisa, nós temos aqui as mutações. Todo ser vivo pode sofrer mutações. As mutações acontecem ao acaso. Então, mutações é um fator fundamental aí. Um outro fator que pode acontecer é as migrações, ou seja, migração são entradas e saídas de indivíduos de uma cidade. Com isso, através do processo migratório, pode aumentar o potencial biótico, o potencial genético de uma população, né? Quanto mais indivíduos entrarem, quanto mais indivíduos saírem, a tendência é sofrer umas variações bruscas na capacidade genética de uma população. Sofrendo isso, o que vai acontecer? Uma recombinação gênica durante o processo reprodutivo. Ou seja, as características tendem a sofrer uma reorganização e, consequentemente, formar indivíduos cada vez mais variados. E aí é onde entra a seleção natural, selecionando o meio, selecionando o ambiente. Ok? Olha só, a mutação, a variabilidade genética e a recombinação gênica tendem a quê? Fazer com que sofra alterações, fazendo com que o indivíduo sofra uma adaptação ao meio. E aí a seleção natural seleciona, né? Os mais aptos serão selecionados em relação aos menos aptos. Pessoal, para fechar nossa aula de hoje, nós temos aqui 3 questõezinhas para nós refletirmos um pouquinho. Na primeira questão, ela vem se referindo à teoria de Lamarck, né? Então, segundo a teoria de Lamarck, qualquer alteração sofrida no corpo de um indivíduo durante a sua vida pode ser transmitida a seus descendentes. Entre as alternativas apresentadas a seguir, marque aquela que indica corretamente o nome dessa lei. Então, primeiramente, nós estamos falando aqui de uma característica sofrida, uma alteração sofrida por um indivíduo que é transmitida a seus descendentes. Se nós estamos falando de uma característica que é transmitida aos descendentes, a alternativa correta aqui é herança dos caracteres adquiridos. Ou seja, é uma característica que foi transmitida, que foi adquirida e que foi transmitida aos seus descendentes. Então, isso é o que diz a nossa primeira questão. Segunda questão, ela se refere a naturalista, geólogo e biólogo inglês que obteve grandes avanços acerca das ideias evolutivas. Estabeleceu, juntamente com Alfred Wallace, a ideia de que todos os seres vivos descendem de um ancestral comum, propondo a teoria da seleção natural. Então, nós estamos falando aqui de seleção natural, né? Se é seleção natural, quem falou essa lei, quem elaborou essa lei foi Charles Darwin, né? Então, Darwin foi o autor dessa lei, dessa teoria aqui da seleção natural, onde os indivíduos são selecionados pelo meio. Terceira questão, para fechar aqui, há 2 frases. Analise as 2 frases a seguir. O grilo é verde porque vive na grama. E a segunda, o grilo vive na grama porque é verde. Quem defende a frase 1? Darwin ou Lamarck? E a frase 2? Justifique. Então, veja bem, na primeira frase, que fala aqui que o grilo é verde porque vive na grama, nós estamos falando de Lamarck. Ou seja, ele ficou verde porque, por viver em um ambiente verde, ele adquiriu essa característica, né, e essa característica foi transmitida aos seus descendentes. Então, teoria de Lamarck, certo? Na segunda lei, que fala aqui que o grilo vive na grama porque é verde, é a teoria de Darwin, que a grama, por a grama ser verde, ela selecionava os mais aptos, ou seja, os grilos verdes seriam selecionados, enquanto aqueles que se destacavam eram eliminados através de um processo de predação, um animal que ia lá e capturava, então, a seleção natural, ok? Bem, na aula de hoje, nós falamos aqui sobre as leis, né, as teorias de Lamarck, Darwin e teoria sintética da evolução, falando sobre as principais diferenças entre as 3, a relação entre os processos genéticos e evolução através da seleção natural. Então, isso foi o que nós falamos na nossa aula de hoje. Então, com isso nós fechamos. Espero que tenham compreendido o nosso conteúdo. Né? Qualquer que seja a dúvida de vocês podem estar nos procurando, que vamos estar aí atendendo da melhor forma possível. Ok? Então, uma ótima semana de estudo, bons estudos para vocês. Não deixe de fazer as atividades e vamos
entregar as atividades em dias, tá? Vocês agora têm mais tempo, então vamos também não deixar atrasar, porque se você deixar atrasar, acumular, com certeza vai ficar muito mais pesado para você lá na frente. Então não acumule atividades, façam em dias. Obrigado a todos e até a próxima aula.